O livro de Ezequiel é muitas vezes esquecido na Bíblia. A época de Ezequiel foi marcada por tempos difíceis. Zedequias foi o último rei fantoche de Judá, recebendo autoridade para governar Jerusalém com apenas um pequeno exército. A cidade foi sitiada novamente e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos na frente dele, para que pudesse ver que a linhagem real havia terminado. Então tiraram seus olhos, e a última coisa que ele viu foram seus filhos sendo mortos. Nabucodonosor ordenou a total destruição de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar em torno desse tempo, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. Os tradicionais ossos secos espirituais têm uma melodia cativante, mas, na verdade, é sobre um renascimento no cemitério espiritual. Essa visão do vale de ossos secos, onde Deus desejava fornecer desesperadamente esperança para seu povo escolhido, que estava passando por momentos difíceis devido à sua maldade. Então Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse e conquistasse suas terras, levando o povo cativo para a distante terra da Babilônia. Eles estavam abatidos e desanimados. A visão do vale de ossos secos é principalmente sobre os filhos de Israel, tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 e 2. A mão do Senhor veio sobre mim e me tirou no espírito do Senhor e me colocou no meio do vale e estava cheio de ossos. Então ele me fez passar por todos ao redor e eis que havia muitos no vale e de fato eles estavam muito secos. O Senhor apareceu para Ezequiel na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não mudou a localização de Ezequiel, mas deu-lhe uma sensação interior vívida de que foi transportado para um vale repleto de ossos. A secura dos ossos indicava que eles haviam estado lá por um longo período de tempo. Os ossos também sugeriam que o vale já foi habitado, mas não estava mais. O Senhor queria que a mente e o coração de Ezequiel fossem profundamente afetados pela situação de aparente desesperança. A mensagem transmitida era que, se não tomarmos cuidado, nossas casas podem se decompor em uma pilha de ossos secos. Quanto mais ignoramos as instruções da palavra de Deus para a família, maior será a probabilidade de se tornarem um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos que já andaram com o Senhor podem se tornar um amontoado de ossos. Eles vivem do que eram, em vez do que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e no caminho de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. E ele me disse: Filho do homem, estes ossos podem reviver? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel, por sua vez, responde à pergunta de Deus sobre se os ossos poderiam reviver, reconhecendo que somente o Senhor conhece a resposta definitiva. Quando contemplamos o significado do dia, podemos também pensar nos momentos em que o avivamento pode ocorrer. Se desejamos ver um avivamento, caberá ao Senhor trazê-lo sobre, assim como fez no tempo de Ezequiel. Deus é capaz de realizar qualquer coisa que Ele decida. Ele é o Deus do impensável. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Mas Ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis com Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Novamente Ele me disse: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: certamente farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós,
e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e viverás. E saberás que eu sou o Senhor Deus. Então eu profetizei como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um barulho e os ossos se juntaram, osso com osso. Na verdade, enquanto eu olhava, os nervos e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu, mas não havia fôlego neles. Ezequiel foi posteriormente dado instruções do Senhor para pregar aos ossos que já haviam morrido. Ele estava sendo ordenado por Deus para uma tarefa crucial, uma verdade que todos nós precisamos compreender. A proclamação da palavra de Deus carrega consigo poder. A vida a ser encontrada na Bíblia, ela oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel esteve presente para um milagre extraordinário. Os ossos começaram a se fundir uns com os outros, osso com osso, enquanto ele observava. Músculos e carne começaram a crescer ao longo dos esqueletos, e assim por diante. Seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eles não eram nada mais do que uma horda de cadáveres movendo-se de maneira ordenada. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Ele também me disse profetizar para a respiração, profetizar, filho do homem, e dizer à respiração, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó respiração, e respire nesta terra para que eles possam viver. Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada através da organização, algo que não deveria ser subestimado, porque até nossos próprios corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver fôlego, a igreja nada mais é do que um corpo sem vida. Ezequiel estava no processo de descobrir que tudo o que as pessoas realizam é em vão, a menos que o Espírito de Deus esteja presente. Não se surpreenda pelo que eu disse, você deve nascer de novo, o vento sopra onde quer. Você o ouve, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim é com todos nascidos do Espírito. O Espírito está presente, e a presença do sopro divino é essencial para a vida e a nossa existência, da mesma forma que foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando ele ou ela nasce de novo, e Deus deve incutir vida espiritual em nossos corações. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Eu colocarei meu Espírito em você, e ele viverá. E eu o colocarei em sua própria terra. Então você saberá que eu, o Senhor, falei e executei, diz o Senhor. Deus terminou a visão para ele e Ezequiel não respondeu. E então ele explicou a ele o que significava, como ele ressuscitaria os ossos desarticulados de Israel que haviam perdido toda a vitalidade. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Agora o Senhor é esse Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós estamos com o rosto aberto, contemplando como em um espelho, a glória do Senhor está transformada na mesma imagem da glória, assim como pelo Espírito do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, nossas ofensas e pecados já haviam nos deixado tão sem vida quanto uma pilha de ossos secos. Por outro lado, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança. Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele acelera e nos traz de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, devido a seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e tivermos em mente que dependemos do Espírito Santo para força e direção, poderemos observar um reavivamento em um túmulo.
Efésios, capítulo 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. E se você chegou até aqui, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.